Porque normalmente quando a pessoa fala academia de letras, a pessoa, o que que será, o que que é, normalmente não sabe do que se trata. E vocês englobam muita coisa, né? Entre artes, entre poesia, literatura, muita coisa. Como ele também mostrou, aqui tem biblioteca. Olha, aqui é muito lindo. Aqui tem biblioteca, tem museu, tem muita coisa. A gente vai mostrar aí na reportagem pra você. Eu tinha um professor, cara, que ele tá bem ali, João Batista. Ele é professor da EP. Alô, seu João Batista, gente boa demais. Paulinho, Paulo José. Ele sempre, toda vez que ele entrava na sala, ele falava: meu nome é João. No dia que ele foi se apresentar, meu nome é João Batista e eu sou membro da Academia de Letras, digamos assim. Então, assim, acho que ele entende que isso é uma honra, né? E normalmente do que a gente não entende. Muitas pessoas não conhecem arte, cultura, histórica aqui, digamos assim. Então, para você ter uma ideia, que isso é uma honra. E eu queria justamente falar sobre isso. Os membros daqui da Academia de Letras. Como é que funciona para ser um membro? Queria também que tu falasse também sobre como os membros honorários, tem os titulares, explica um pouquinho pra gente. Pronto. Inicialmente, né, os membros da Academia de Letras, mais do que assim ser um título, você entender que isso é um prêmio, na realidade ser membro da academia significa arregaçar as mangas e trabalhar, né? A gente tem muito trabalho. Não adianta eu falar para vocês que a gente recebe alguma coisa aqui. Na realidade, a única coisa que a gente recebe é a satisfação de estar realizando um trabalho voluntário para a sociedade camusim. Manter a história viva, né? Isso, porque, Lucas, eu não sei se tu percebe, na escola a gente estuda a história do Egito, a gente estuda a história da Grécia, mas a gente não sabe a história do nosso próprio lugar. A gente não sabe por que Camusim tem esse nome, a gente não sabe a história da nossa rua, muitas vezes a gente não sabe a história da nossa própria família. Então, o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de resgate, né? Em sua grande maioria, os escritores aqui da academia, eles possuem livros que falam sobre a história de Camusim, né? De maneiras muito diferentes, né? A gente teve, por exemplo, um pintor chamado Eduardo, aqui de Camusim, que ele fez uma exposição sobre a ferrovia, e nesse ano de 2022 ele está com uma exposição sobre Pinto Martins, né? Então, percebe a importância do trabalho individual e coletivo de cada um de nós, né? Para se tornar membro, é um processo meio burocrático, né? Qualquer pessoa, né, que se sentir à vontade, ela pode escrever um currículo descrevendo quais atividades tornam ela uma pessoa apta a pertencer à academia. Por exemplo, se eu me encaixo em algum aspecto das ciências, se eu me encaixo em algum aspecto das artes, ou se eu me encaixo em algum aspecto das letras, eu escrevo um currículo dizendo o que é que eu faço e envio para cá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai formar uma comissão onde a gente vai analisar esse currículo. Se o currículo for aprovado pela comissão, a gente marca uma assembleia com todos os membros, onde esse currículo vai ser lido, e aí, se a assembleia aprovar a pessoa, ela, na sessão seguinte, né, ela passa por uma entrevista para a gente dizer como é que funciona, e depois dessa entrevista, ela toma posse. É importante que se diga para os futuros membros, né, que aqui na academia a gente paga uma mensalidade de R$ 30 por mês. E é com essa mensalidade que a gente consegue, por exemplo, pagar uma conta de água, pagar uma conta de internet, realizar um concurso literário. De vez em quando, a gente recebe doações de personalidades aqui de Camusim, né? De vereadores, de empresários, mas também não é sempre. Então, é através dessas doações que os membros eles conseguem manter essa casa de pé. Existe aqui dentro uma diferenciação, né? Uma classificação de membros. Existem 3 tipos de membros. Existem os membros titulares, existem os membros honorários e existe o quadro de honra. O que são os membros titulares? São aqueles que têm obrigações a cumprir com a academia, que tem que pagar a mensalidade, que tem que frequentar as reuniões,
Nossas reuniões acontecem uma vez por mês, né? Mas a gente realiza outros eventos e tal, né? Então, os membros titulares são pessoas que têm obrigações. Os membros honorários são pessoas que receberam o título de acadêmicos como uma forma de homenagem, mas que não têm uma obrigação de fidelidade com a casa, né? O quadro de honra, ele é formado por pessoas que eram membros titulares, mas que faleceram, né? Que já não estão entre nós. Fala algumas das figuras que estão ali, que tem gente ali bem importante, né? Tem gente bem importante. Aqui de Camusim, por exemplo, a gente tem figuras que são muito conhecidas, como o professor Rodrigues, que foi o primeiro coordenador do campus da UVA aqui de Camusim. A gente tem o Roberto Pires, né, que foi o primeiro presidente e foi o dono do primeiro provedor de internet aqui de Camusim, né? Então, se a gente tem Wi-Fi hoje, a gente deve ao Roberto Pires, né? A gente tem o Dr. Raimundo Silva Cavalcante, que foi um advogado brilhante aqui na cidade de Camusim. E a gente tem algumas figuras que foram conhecidas nacionalmente e internacionalmente, como é o caso do Chico Anísio, que esteve aqui na primeira década, né, do século, e a Raquel de Queiroz, que foi uma grande escritora e primeira mulher a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Então, esses dois, Chico Anísio, ele esteve em Camusim, né? O Dr. Raimundo Silva Cavalcante, ele era simplesmente o revisor dos textos do Chico Anísio. Então, ele conseguiu articular para que ele desse uma entrevista no resort, na época. Aliás, ele desse uma palestra no resort. E aí empossaram ele como membro. A Raquel de Queiroz, o Roberto Pires formou uma comitiva e eles foram até a fazenda dela.